Olá, tudo bem? Hoje começaremos a nossa sexta aula. Antes de começá-la, vamos relembrar o que foi visto na nossa quinta aula. Na quinta aula, vocês estudaram, vocês aprenderam a notação algébrica. Descobriram que é extremamente importante para o jogador, pois através dela o jogador pode registrar suas partidas e também estudar partidas jogadas por outros jogadores, ler livros. Na aula de hoje, vocês aprenderão o valor numérico das peças e alguns princípios de ataque e defesa. Vamos começar checando o valor numérico das peças. Vamos começar com a dama. A dama tem um valor de 9 pontos. A torre vale 5 pontos. O bispo, 3 pontos. O cavalo, 3 pontos. O peão, 1 ponto. E o rei terá o que chamamos de valor absoluto. Ele não terá um valor numérico, pois, digamos que a sua perda vai significar derrota. Então ele não precisa ter um valor, pois na captura, ou seja, no cerco ao rei, o jogo termina. Mas entendam o valor numérico. Muitas pessoas, quando aprendem a jogar, entendem que o valor numérico serve para simplesmente fazer uma contagem e descobrir quem venceu a partida no final com o maior número de peças capturadas. E não é esta a ideia. A ideia do valor numérico das peças é evitar que o jogador ou a jogadora cometa erros nas trocas, quando eles executam trocas nas partidas, para que eles possam saber que uma dama ela é mais forte que o bispo, que a torre, o cavalo e o peão. Serve para saber que o peão valendo 1, ele de certa forma é inferior às outras peças. Então a ideia do valor numérico é o de simplesmente evitar erros nas trocas. Ok? Vamos seguir agora com alguns princípios de ataque e defesa. Vamos ver uma posição bem simples para que vocês possam entender. Peão em F7 para as pretas, peão em E7 para as pretas, o rei na casa D8, você já sabe a notação algébrica, agora será a nossa comunicação, sempre feita com a notação algébrica. Torre na casa H8, vamos agora incluir mais uma peça, vamos incluir um bispo na casa A4. Agora vamos com as brancas. As brancas terão o rei na casa G1, o peão na casa G2, um peão na casa H2, um bispo na casa D3, torre na casa C1. Esta é a posição que eu quero mostrar e estudar com vocês. Vamos lá, vamos entender. Então vamos falar do princípio de ataque. Vamos supor que eu estou com as brancas e estou jogando contra vocês e quero atacá-los. O que posso fazer para tentar atacar? Eu procuro peças que a princípio não possuem defesa para direcionar minhas peças contra elas. Vamos entender. O primeiro exemplo vai ser bem simples. Observem o bispo. Ele está na casa A4. Eu poderia agora, com minha torre de C1, tentar atacá-lo. Eu jogaria minha torre na casa 1 e ficaria atacando o bispo. Ele está atacado. Teríamos que encontrar, ou vocês teriam que encontrar uma defesa para o bispo. A defesa também vai ter como ideia direcionar uma peça para direcionar para uma direção em que ela vai ficar defendendo a peça atacada. O que eu quero dizer? Mas temos outros tipos de defesa. O bispo também pode se deslocar e escapar do ataque. Mas vamos ver primeiro como uma peça poderá auxiliar a defesa do bispo. Vamos tentar encontrar esta peça. Tentem encontrar em 10 segundos uma peça que está por aqui e que pode ser direcionada para o bispo, ou seja, vai ficar na direção dele defendendo. Vocês vão entender o que eu quero dizer, que é ficar na direção defendendo. 10 segundos. Se vocês responderam torre na casa H4, parabéns. Observem que a torre vai jogar em vertical e horizontal, vocês já sabem. Observem que na horizontal da torre temos o bispo. Significa que a torre está defendendo o bispo. Todas as casas estão atacadas pela torre e o bispo está na casa atacada por ela, mas é uma peça de cor preta, ou seja, é uma peça amiga. Logo, a torre está direcionada e atacando, sim. Aí vocês poderiam pensar, mas eu posso capturar, professor, o bispo.
É possível capturar, mas observem que ele tem a defesa da torre e a torre faz a recaptura. E o que ocorreu aqui? Vocês acabaram de perder. Observem, uma torre e deixaram a minha, 5 contra 3. E o mesmo número de peões, eu tenho vantagem numérica. Se eu fosse somar essa vantagem numérica, só por curiosidade, nós teríamos 5, mais 1, 6, mais 1, 7. 7 contra 5, 2 pontos de vantagem, digamos assim. Ou seja, as pretas estão com jogo superior. Observe um outro detalhe importante. A torre capturou uma peça que estava defendida. Vamos falar de um outro princípio. Número de ataque e número de defesa. Observem que temos a torre apenas atacando o bispo. Então, o número de ataque ao bispo é igual ao número de defesa, que é a torre, que está em H4. Significa que, geralmente, quando o número de ataque e defesa é igual, que a vantagem é da defesa. Detalhe importante, gravei isso com vocês. Geralmente, o número de ataque e defesa sendo igual, a vantagem será da defesa. Para que o ataque tenha vantagem, terá que ter sempre um número a mais de peças atacando aqui. Vamos voltar à posição. Vou voltar a torre para C1. A torre desistiu de atacar o bispo agora. Eu quero fazer outra captura. Vou tentar atacar outra peça para tentar essa captura. Então, vou jogar a torre na casa F1. Eu encontrei este peão sem defesa. Observem que minha torre está atacando o peão. Meu adversário vai ter algumas defesas para salvar este peão. Vamos ver a primeira. O peão vai fazer um movimento e este movimento vai ser útil para a sua defesa. Vocês se perguntam como, se ele está na coluna da torre? Bem simples. O peão faz um simples avanço de F7 para F6. Ou seja, a torre foi para F1, atacou o peão de F7, que foi avançado de F7 para F6. Onde está a defesa, professor? Ela está aqui. O peão da casa E7. Ou seja, quando temos cadeias de peões como esta daqui, vocês estão vendo, com peões G2 e H2, o avanço que é feito de um peão sempre vai deixar o outro defendendo. Então, este simples avanço de F7 para F6 deixou o peão de E7 defendendo o peão. Como assim? Os peões fazem capturas em diagonais. Se a torre tentar capturar agora F6, será capturada pelo peão de E7 em diagonal. É isso que eu estou tentando dizer a vocês. E a vantagem será de quem? Das pretas. Está trocando um ponto por 5 que me pertence, que seria a torre. Vamos voltar. Então, vocês já entenderam esse detalhe. Um simples avanço de peão, ele permite que o seu peão possa defendê-lo. O peão de F7 pula para F6 e o de E7 passa a defender o peão de F6. Um outro detalhe importante. Depois de torre F1, vamos buscar outra defesa. Temos a torre. A torre tem 2 pontos onde ela pode chegar e tentar defender. Tem 2 pontos, mas um ponto é errado. Quais são os pontos? O primeiro ponto, torre na casa F8. Qual é o princípio para defender? Eu coloco uma peça na direção da peça que está atacada e passo a defendê-la, utilizando o movimento da peça defensora. No caso, a torre agiu em horizontal, defendendo o ponto F7. A outra defesa seria na casa H7, mas tem um problema quando a torre vem a H7. O bispo de D3 está atacando, então essa defesa não seria possível. Caso contrário, se torre H7, o bispo capturaria a torre. Mas eu posso jogar minha torre, ou você pode jogar a sua torre na casa F8. O que ocorreu? Número de ataque, 1. Número de defesa, 1. Peça defendida, o peão de F7. Se o número de ataque e defesa é igual, não podemos mais continuar o ataque. Dessa forma, não posso capturar o peão, pois minha torre será capturada, você já sabe. Mas, vamos pensar no bispo. O bispo pode auxiliar a torre, ou seja, atacar junto com a torre o peão de F7 e vai para a casa C4. O que temos agora? Bispo e torre atacando o ponto F7. 2 ataques contra uma defesa. Agora sim, quem está atacando tem vantagem e pode tentar ganhar o peão. O que eu quis dizer com isso? Vamos supor que, de forma displicente, vocês não viram que precisavam de uma segunda defesa para o peão e fizeram uma manobra de rei. O rei foi de D8 para C7. Pronto. Agora eu tenho 2 capturas possíveis. Eu posso escolher qual delas eu quero fazer. Farei a captura de bispo. Bispo captura F7. E vocês pensam, mas agora a torre pode capturar o bispo? Sim, pode. Mas não esqueçam que na direção do bispo nós temos a torre de F1 que está defendendo. Se agora a torre captura bispo, torre captura torre, com vantagem para as brancas. Porque
temos uma torre contra um bispo, ainda temos um peão a mais, então a vantagem aqui é muito grande. Vamos voltar. Então, vocês entenderam. O lado que ataca precisa ter maioria de ataque contra defesa, ou seja, tivemos aqui 2 ataques contra uma defesa, mas vou voltar o rei para D8, o bispo está atacando com a torre, vamos defender o peão e temos defesas. Pronto, vamos pensar nelas. Este bispo que está na casa 4, ele pode recuar e ajudar a torre na defesa. Agora temos 2 defesas contra 2 ataques. Seria uma delas. Mas temos outra. O rei que está em D8 pode ir para a casa E8 e também auxilia a defesa. 2 ataques, 2 defesas. E temos ainda mais uma, que a gente acabou de ver e vamos rever de novo. O avanço do peão para F6. Agora ele tem não só a torre, como tem um peão de E7 defendendo. Ficamos com 2 ataques contra 2 defesas de novo. E temos nossa possibilidade também interessante de jogar simplesmente o peão de E7 para E6. E observem que ele bloqueou o ataque contra o peão de F7. Obviamente, vocês poderiam perguntar, mas o bispo pode capturar E6. Pode, mas não deve, porque quando ele pulou de E7 para E6, o peão passou a ter defesa do peão que estava atacado, o peão de F7. Claro que nesta posição, eu não entraria em detalhes, sim, o peão poderia ser capturado e seria até vantajoso para o jogador de brancas, mas é um tema que será visto nas aulas seguintes. E aqui temos um outro detalhe, mais uma defesa. O peão ele pode saltar, pular para a casa F5, de F7 para F5, tendo a torre defendendo, tirando o ataque do bispo em F7, e agora nós temos apenas um ataque contra uma defesa e o peão não deve ser capturado. Então, temos estes princípios de ataque e defesa. Geralmente, quem ataca precisa ter um número maior de peças no ataque, superando o número de defesa. Quando temos um número de defesa e de ataque igual, geralmente vai prevalecer a defesa. Existem as exceções, claro, e vocês verão futuramente. Então, vocês acabaram de ver princípio de ataque e defesa e valor numérico das peças. Espero reencontrá-los na próxima aula. Deixem os seus comentários. Se tendo alguma dúvida, que eu responderei. Até a próxima aula.